Eu penso que já estamos em direto e vamos então começar mais este webinar que a APCOR organizou, um webinar no âmbito do projeto Cork9, que abrangia as áreas da indústria 4.0, da economia circular e também uma área depois ligada a outro tipo de produção estatística, onde também já tivemos a oportunidade de fazer pelo menos, webinar sobre esse tema, e também um sobre a literacia financeira, sobre a parte mais da análise económica financeira do setor. Este projeto Cork9, que abrangia estas diferentes áreas, teve um foco particular e especial nas áreas da indústria 4.0 e da economia circular. Foi um pontapé de partida, um pontapé de saída numa ambição de fileira setorial, industrial, que temos de divulgar e de disseminar o máximo possível destas ferramentas, desta nova forma de abordagem da nossa indústria, desta também nova forma de abordarmos o novo modelo económico que transita do modelo linear para o modelo circular. Isto gerou muito trabalho junto às empresas, muito benchmark também intra e transsetorial, gerou algumas ferramentas que estão disponíveis além de um relatório exaustivo sobre o ponto de situação atual, onde nos posicionamos, para onde queremos caminhar, e também ferramentas que permitem às empresas fazerem o seu diagnóstico, o seu posicionamento relativamente a estas temáticas. E, portanto, foi um projeto muito desafiante, muito novo, muito desafiador e que nos abriu novas perspectivas para o futuro, e, portanto, olhamos para ele claramente como um ponto de partida para algo que terá agora uma continuidade. No webinar de hoje temos aqui também uma participação mais à frente, depois das apresentações, mais diretamente do trabalho, do engenheiro José Coelho. O José Coelho é o atual diretor-geral do Centro Tecnológico da Cortiça, que coordena hoje a atividade do centro numa comissão executiva e numa comissão de gestão que está em funções desde o dia 1 de agosto e que tem como grande ambição dar uma nova dinâmica ao centro tecnológico, aproximá-lo ainda mais das empresas, não só na sua vertente de ensaios laboratoriais e de apoio à peritagem e de apoio à consultoria, mas também ao nível de novas áreas de investigação, como a indústria 4.0, como o ambiente, como são outras. E, portanto, ele hoje vai estar connosco, vão ter a oportunidade também de o conhecer, vai ser interessante, e vamos também perceber em que medida é que a estratégia do centro está alinhada com estas temáticas e em que medida é que o centro pode proporcionar às empresas apoio e trabalho nestas áreas. De parte da equipa do projeto, nós vamos ter connosco três pessoas que estiveram envolvidas na execução deste projeto juntamente com a APCOR. Vamos começar com o Carlos Mártires, da LCG, que é um consultor sénior na área das operações e estratégia, portanto alguém com uma experiência muito grande, formação em engenharia civil, mas depois também ligada à gestão do ambiente, e também com Executive MBA pela IES. Ao nível profissional tem uma experiência vasta nestas áreas e, portanto, vai-nos trazer aqui uma visão ampla sobre como é que o projeto se envolveu nas temáticas principais de Indústria 4.0 e Economia Circular. Vamos ter depois a Rita Salles, e eu faço já as apresentações porque depois os oradores passarão a palavra diretamente uns para os outros. Vamos ter a Rita Salles também da LCG, que vai fazer a apresentação do Cork-Info. A Rita Salles também é consultora na área de operações e estratégias, tem uma formação em gestão e mestrado na Católica School of Business and Economics, e tem uma larga experiência também de alguns anos no desenvolvimento em projetos de desenvolvimento de negócios, de implementação de iniciativas de âmbito estratégico e benchmark. Isto foi aqui alguém que esteve também como na coordenação deste trabalho. Por último, vamos ter o Nuno Almeida, mestrado e MBA executivo pelo ISEC, pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, tem uma experiência vasta de 16 anos, onde já participou em mais de 100 projetos estratégicos e operacionais, e foi o coordenador do projeto com a APCOR, e, portanto, alguém que depois fará o wrap-up e, no fundo, o fecho
de tudo isto e provavelmente nos vai dar aqui algumas ideias e pistas de como operacionalizar isto junto das organizações. O José Coelho vai falar de seguida, já o introduzi, e portanto resta-me dizer-vos que esta é uma área que me parece completamente definitiva, estratégica na alteração da realidade industrial das nossas empresas. Eu penso que o setor da cortiça fez um trajeto muito positivo ao longo da última década, ao longo dos últimos 15 anos, permitiu colocar a cortiça e reforçar a nossa liderança a nível mundial em diferentes áreas, permitiu percebermos que neste contexto global a competitividade é um fator completamente decisivo e que a economia circular não pode ser apenas uma forma de encarar ou a comunicação, mas tem que ser efetivamente uma forma de atuarmos coletivamente e individualmente nas nossas empresas. E portanto estas ferramentas são algo que a APCOR se orgulha de ter desenvolvido, colocado à disposição dos associados e que esperamos tenha uma utilização o mais ampla e vasta possível, porque só conhecendo o que fazemos e como estamos é que podemos depois implementar planos de melhoria e adaptação. E passava então a palavra ao Carlos Mártires, desejando a todos e a quem nos está a ouvir e agradecer a todos os que estão desse lado por estarem connosco. Tenho um Q&A para colocarem as vossas perguntas por escrito e depois alguém da nossa equipa fará chegar aos oradores, eles também estarão neste painel e no final poderemos ter aqui algumas respostas para as perguntas que colocarem. Portanto, boa tarde a todos, bom trabalho e até daqui a pouco. Carlos? Ora, muito obrigado. Estão-me a ouvir, não estão? Ótimo. Muito obrigado, João, pela apresentação. É um gosto e um privilégio também poder estar neste webinar, mas essencialmente poder ter tido a possibilidade de estar envolvido neste projeto. Permitam-me começar com a fileira. Nós temos a ideia que a fileira da cortiça é uma referência para a sustentabilidade. E permitam-me começar com uma mensagem de elevado otimismo para aquilo que é o futuro, que eu prevejo o futuro para este setor. Existe um vasto conjunto de oportunidades, tendo em conta todo aquilo que é o contexto atual que nós vivemos e na preocupação cada vez maior dos líderes das organizações. Há uma preocupação cada vez maior pelo que é o bem-estar da população e pela consciencialização também daquilo que é o desenvolvimento sustentável em cada pedaço da nossa influência, seja na vertente social, seja na vertente económica, mas também na vertente que é a vertente ambiental. E estes três pilares devem trabalhar todos na mesma equação, portanto, todos eles têm uma influência uns nos outros. E se nós olharmos para a fileira da cortiça, que para mim é estrutural naquilo que é a portugalização, é uma palavra algo inventada, mas que expressa bem aquilo que é a evangelização do que é português pelo mundo. E a cortiça é isso mesmo, a cortiça portuguesa é quase uma bandeira pelo mundo fora, seja pela qualidade, seja pela necessidade, mas também por aquilo que é a versatilidade que é capaz de dar a uma matéria tão portuguesa. E a cortiça vai de encontro com tudo o que é hoje bastante premente na sustentabilidade do nosso planeta. Portanto, a capacidade de gerar um conjunto de externalidades positivas, essas externalidades desde o montado, no próprio montado, mas também no produto final, demonstra aquilo que é uma fantástica visão para o futuro deste setor. E a cortiça é um caminho também para que seja uma alternativa a muitos dos produtos hoje em dia com elevados graus de nocividade essencialmente para o meio ambiente. Mas como estava a referir inicialmente, o mundo está em transformação e o contexto infeliz da Covid-19 demonstrou isso mesmo, demonstrou que há uma necessidade de transformação transversal. E por isso o desafio para o setor é manter toda esta inquietude que tem mantido nos últimos tempos, na última década, como disse o presidente da APCOR, mas não deve ficar satisfeita com aquilo que alcançou. Portanto, nós devemos continuar na senda da inovação, deve-se continuar na modernização dos processos de produção. E é por isso a chamada da indústria 4.0 poder ser um galvanizador para todos estes acontecimentos positivos que a cortiça proporciona a todos nós. Mas o que é isto, afinal, da indústria 4.0? Como sabem, o projeto que finaliza hoje tinha como objetivo principal analisarmos o setor e consciencializar todos os empresários para estes temas que hoje estão muito em voga, que é a indústria 4.0 por um lado e a economia circular por outro lado, tendo existido até 2 webinars especializados em cada um destes temas. Mas permitam-me fazer um pequeno enquadramento sobre cada um destes temas. A indústria 4.0
como nós sabemos, tem antecessores, portanto, remonta à Revolução Industrial e ao longo dos tempos tem sofrido um conjunto de impulsos qualitativos naquilo que é a modernização da indústria. E nós hoje em dia, na atualidade, estamos na era da transformação digital. E a indústria 4.0 é impulsionada muito por tecnologias bastante inovadoras, mas tem efeitos profundos. E engloba conceitos, conceitos tecnológicos, naturalmente, desde a automação, da troca de utilização de dados, como ferramentas de análise, e estas ferramentas de análise têm um suporte substancial para aquilo que é o suporte à decisão, entre muitos outros. Portanto, a economia circular permite o quê? Permite ter aqui que os processos se tornem muito mais rápidos, se tornem muito mais flexíveis, geram, por isso, uma possível redução dos custos, mas também aumentar substancialmente aquilo que é a produtividade e a qualidade dos trabalhos produzidos. A indústria 4.0, como podem ver, está estruturada em 9 pilares, desde o Big Data, que é o conjunto de volume de dados que são gerados ao longo pelos sensores, a robótica, que são essencialmente robôs avançados com capacidade para aprender e também para interagir com os humanos. Temos a simulação, que é o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de produtos através de simulações. Isto aqui é tudo em ambiente virtual, ou seja, é muito antes de nós fazermos qualquer mudança real, podemos testar com estes simuladores. Temos também a realidade aumentada, que é uma interação extraordinária entre o mundo real e o mundo digital, através da sobreposição de objetos. Temos a manufatura aditiva, ou seja, a produção de peças a partir de pequenas camadas sobrepostas de materiais, como por exemplo o pó, e aqui na fileira da cortiça o pó, que tem uma canalização bastante profícua, tem aqui também uma oportunidade bastante substancial para obter modelos 3D com base no pó que é gerado pelo processo de produção de outros tipos de produtos da cortiça. Temos também os sistemas integrados, e os sistemas integrados, ou seja, a integração de toda a cadeia produtiva de forma automatizada, incorporando todos os sistemas dentro da empresa, mas também fora da empresa. Ter os sistemas integrados com os fornecedores, ter sistemas integrados com os distribuidores, com os clientes, enfim. Esta integração de todos os sistemas pode impulsionar bastante aquilo que é a comunicação, mas também a agilização de todo o processo produtivo. E nós estamos numa via digital, temos também aqui este pilar bastante estrutural, que é o da cibersegurança, que é o conjunto, é essencialmente um conjunto de medidas que visam proteger todos estes sistemas de um conjunto de ataques que possam existir. Temos a cloud, ou seja, é o armazenamento de tudo o que nós vamos produzindo, todos os dados que vão sendo gerados dentro da nossa cadeia produtiva, dentro de servidores, que permite o acesso, e este acesso tem em tempo real, naturalmente, e tem aqui dá-nos uma maior flexibilidade e agilidade para a qualquer momento podermos aceder aos nossos dados. E por fim temos também a internet das coisas, que não é mais do que redes entre aparelhos, entre máquinas, entre equipamentos que contêm sensores que identificam e que permitem comunicar e interagir de forma inteligente. Mas ressalvo que estes termos são complexos, parecem complexos à primeira vista, não devem ser inibidores para os empresários da indústria da cortiça, pois nem têm de ter todos os pilares implementados na empresa. Isto aqui é um caminho que se vai fazendo, naturalmente, mas o foco deve estar naquilo que é o constante entusiasmo para procurar novas soluções que o próprio mercado está a disponibilizar, os fornecedores de equipamentos, os fornecedores tecnológicos, mas também deve haver aqui um estímulo muito grande por parte dos empresários para encontrar soluções, ou olhar para os seus processos produtivos e sugerir ao mercado que façam a produção dessas mesmas soluções para mais tarde serem então implementadas dentro das empresas. Mas naturalmente que existe aqui um conjunto também de desafios, e um grande desafio é a barreira da mudança. Tudo o que é mudança e mudanças estruturais são desafios muito grandes para as organizações. E o capital humano, o capital humano, aqui entende os colaboradores, naturalmente, devem ser bastante estimulados e capacitados a formarem-se nesta vertente da tecnologia, pois assim, nós nos temos que esquecer que assim será um elo muito mais fortificador para todas as alterações que possam ser executadas e impulsionadas, em vez de ser por uma, duas, três pessoas, mas impulsionadas por um conjunto de pessoas que permite que esta alteração seja efetuada. Outro desafio é o desafio, naturalmente, da propriedade intelectual, ou seja, é necessário haver aqui um cuidado acrescido para que não exista um controle incisivo sobre o controle dos colaboradores. Temos também outro desafio, que é a rentabilidade dos investimentos. Tem que ser feitos investimentos para nós entrarmos na senda da indústria 4.0,
E estes investimentos devem ser, como todos os investimentos são, não é? Muito bem estudados e ter bem a noção de quais é que são os benefícios que vai trazer, a trazer um X benefícios, e que esses benefícios vão ter um retorno que demorarão um X tempo para conseguir, então, pagar aquele investimento. Outro desafio é o da interoperabilidade, ou seja, que merece um entendimento, não é só interno, mas se nós quisermos que tenha esta expansão de interligação com todos os nossos parceiros de negócio, deve haver aqui um entendimento e a vontade dos demais para com a nossa empresa. E, por fim, a segurança dos dados, porque nós estando na via digital, a segurança dos dados não pode nunca ser menorizada, poder ter efeitos bastante nefastos, como há muitos setores que têm tido bastantes dificuldades com o conjunto de ataques que têm existido e que param as cadeias produtivas. Quanto mais robotizados, quanto mais digitalizados estamos, mais expostos estamos. Portanto, temos que ter, e já há um conjunto de soluções para existir esta segurança dos nossos dados. Portanto, a questão agora que se coloca é, então, e como é que está a indústria 4.0 no setor da fileira da cortiça? A LCG, no âmbito deste projeto, realizou um conjunto de entrevistas de campo a 8 empresas do setor, desde microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, de modo a construir um modelo, e um modelo que fosse capaz de que todos os associados tenham uma ferramenta que ajude os mesmos a compreender onde é que se encontram ao nível da indústria 4.0, assim como da economia circular, como veremos de seguida. Portanto, aqui temos o gráfico, isto aqui são os melhores resultados que nós tivemos deste conjunto, é uma pequena amostra, naturalmente, são os melhores resultados em cada um destes 6. Isto não quer dizer que não exista um conjunto de empresas que estejam muito acima disto que a gente chama de modelo de referência, ou seja, destas 8 empresas, cada um destes 6 são os melhores que nós encontramos em cada uma delas. Não é uma empresa que tem estes pontos todos, é o conjunto das empresas que têm estes pontos todos. E nós, se olharmos, nós temos 4 eixos de análise. Temos o eixo da estratégia e da organização, que tem que ser avaliado, e nós conseguimos perceber que nestas empresas, em geral, a indústria 4.0 é vista como um pilar estratégico. Já há este mindset para que a indústria 4.0 é já um pilar estratégico e é importante. O que é que nós vimos é que os planos estratégicos ou indicadores de definição de medidas ainda não se encontram implementados. Ainda está em fases embrionárias, onde as empresas já estão a pensar neles e já os começam a produzir. Outra necessidade que também identificámos tem a ver com esta integração de todos os stakeholders. Portanto, havia ali alguma dificuldade em perceber como é que eles se podem juntar, porque isto aqui é um trabalho que não é feito só com uma empresa, isto tem que ser um trabalho feito num ecossistema. E as empresas e os gestores das empresas com quem nós tivemos transpuseram exatamente isso. Tem que haver aqui umas sinergias constantes entre um conjunto de stakeholders que existe dentro do setor da cortiça, que possa permitir um caminho para esta inovação dentro do setor. Depois temos as pessoas e as competências, outro eixo, que é as pessoas e as competências. E as empresas, o que é fascinante, as empresas já têm esta percepção. Têm a percepção de que as competências digitais e analíticas, sabem quais é que são as competências digitais e analíticas que os seus recursos amanhã deverão ter. Apesar de não existir um plano de formação interno ainda muito rigoroso para estimular isso, mas já há esta ideia, desta necessidade para que as empresas comecem a apostar nos recursos, porque as empresas são feitas de recursos, as empresas são os recursos, as empresas são o capital humano. Portanto, quem está à frente destas empresas já está muito virado também para esta consciencialização por parte dos seus colaboradores para se formarem, para se capacitarem naquilo que são as competências digitais. Depois temos a fábrica, outro eixo que é a fábrica inteligente, ou seja, é a implementação das soluções tecnológicas nas fábricas. E já existem, nós tivemos a oportunidade de ver nas fábricas, já existem sistemas com capacidade de captação de dados, mas nem todos estão conectados num sistema de partilha de informação, ou seja, que permita a troca de dados de cada máquina, de todas as máquinas entre si, para que no fim, e de forma autónoma, nós tenhamos resultados em tempo reais e que consigamos em qualquer momento poder entrar dentro do processo produtivo e ver onde é que estão as falhas ou poder dinamizar outro tipo de oportunidades. Existe também, dentro da fábrica inteligente, aqui uma necessidade que nós identificamos, que tem a ver com a modulação digital, ou seja, nós termos capacidade com os nossos aparelhos de conseguirmos fazer análises mais preditivas, que nós conseguimos ver onde é que poderá haver uma falha, onde é que poderá haver os chamados gargalos dentro do nosso processo produtivo. Nesta fase ainda estamos num estágio muito
inicial ao nível destas 8 empresas. Depois temos o produto inteligente. E aqui, ao nível da cortiça, o produto inteligente é dar ao nosso produto final, isto aqui foi muito na ótica, muito focado na ótica da produção de rolhas, é nós darmos características digitais ao produto. De facto, a gente agora pensa, primeiramente, é difícil nós darmos características digitais, por exemplo, a uma rolha, mas à medida que nós estivemos a conversar com as diferentes empresas, até tive a oportunidade de ir lançando algumas ideias. Por exemplo, nós podemos ter um QR Code identificado dentro da nossa rolha, onde eu, enquanto consumidor, por exemplo, em casa de vinho, em que abro um vinho e eu tenho um QR Code e vejo toda a jornada produtiva. Isto é uma ideia, naturalmente, mas para perceberem que às vezes, do primeiro impacto, podemos dizer que é impossível nós termos características digitais dentro de uma rolha, mas há essa possibilidade. E eu consigo ver toda a jornada de todo o processo, desde o montado, em toda a cadeia produtiva, até chegar ao engarrafamento, até chegar à minha mesa, eu consigo perceber exatamente toda essa jornada de uma, que a gente chama simples rolha, mas não é uma simples rolha. E pode ser uma oportunidade também para eu, enquanto consumidor de vinho, ter uma aproximação muito grande a um setor da cortiça que está cada vez mais a ser amado por todos os portugueses. Portanto, todo este tipo de recomendações que vão surgindo estão previstas quando terminam o questionário do Cork Info, que é a ferramenta que foi criada. Este estudo foi muito feito para conseguir criar esta ferramenta, testamos esta ferramenta também com estas 8 empresas e que está aberta agora a todos os associados para poderem também fazer o seu questionário e no final terem, para cada uma destas dimensões, qual é que é o próximo passo para conseguirem avançar neste caminho da indústria 4.0. Mas as mesmas análises que nós fizemos para a indústria 4.0 também fizemos para a economia circular. E hoje em dia, todos nós falamos daquilo que é a necessidade de nós alterarmos os nossos modelos económicos, um modelo muito centralizado, como dizia o João Ferreira, muito centralizado na linearidade, onde nós vamos desde a extração, depois transformamos, depois utilizamos e depois dispensamos, e termina aqui o ciclo do nosso produto, sendo despejado no meio ambiente, e este despejo no meio ambiente tem 2 efeitos essenciais. O primeiro efeito, para aquilo que é o ambiente, naturalmente, que é a deteriorização do nosso planeta, que hoje, mais do que nunca, necessita que façamos algo para retroceder todos os malefícios que nós próprios criamos, e este é o tempo de nós conseguirmos agir, mas também existe outro efeito, que é o efeito do desaproveitamento de algo que continua a ter valor. Pode não ter o mesmo valor inicial, mas continua a ter valor. Então, o que é a economia circular? A economia circular é simplesmente conseguir reaproveitar o produto ou todos os desperdícios que existam na cadeia produtiva após a sua utilização. Seja por redesenhá-lo, seja por dar outra forma ao produto, seja por voltar a utilizar o mesmo produto por uma outra pessoa. Enfim, essencialmente é não deixar que a vida útil do produto se esgote naquele momento, mas que nós consigamos alongá-lo o mais rapidamente possível, o mais longo possível, aliás. Existem 5 princípios essenciais que permitem criar a circularidade dentro das organizações. O primeiro, que é este é basilar, que é o primeiro ponto, tem a ver com a concepção e o design. Todos os desenhos dos produtos, os desenhos devem ser projetados, quando estamos a fazer o desenho do nosso produto, neste caso é a rolha, é fácil, já está desenhada, não vamos agora mudar a figura geométrica da rolha, não é isso. Mas toda essa projeção deve ter um foco no prolongamento da vida útil do produto. É o momento de nós pensarmos como é que a forma de um produto, as componentes desse produto, permitem alongar a vida do mesmo. Repara-se, por exemplo, no caso da rolha, que hoje em dia os consumidores, eu quando tiro a rolha da minha garrafa, eu consigo aproveitar esse produto, ele não se esgota, a vida útil não se esgota em ter feito a sua funcionalidade, que era vedar, mas eu depois posso aproveitar e utilizar a rolha para criar decorações dentro de casa. Existe cada vez mais pessoas a utilizarem as rolhas como peças decorativas dentro de casas, que dão um brilhantismo enorme dentro das casas. Portanto, aproveita-se a rolha, alonga-se o tempo de vida dessa rolha, com uma outra funcionalidade, é certo, mas prolonga-se essa vida. Portanto, este é o ponto basilar, que é na concepção. É nós, quando estamos a conceber um produto, pensarmos logo no prolongamento da vida desse mesmo produto. Depois temos a vertente da produção. É outro princípio. Ao nível da produção, os processos devem ser o mais limpos possíveis. Portanto, deve-se excluir ao máximo as substâncias tóxicas, tudo o que é mais nocivo para o planeta, de modo a que se permita reutilizar ou remodelar esses produtos.
têm de ser promovidas eficiências bastante grandes processuais, seja a nível de materiais, seja também a nível energético. Depois temos ainda a distribuição, e a distribuição é a fase crítica em todos os processos, seja no setor da cortiça, seja noutros setores. Porquê? Porquê? Porque deriva num conjunto de consumos bastante ajustados e voltados de energia e de combustível. E isso tem consequências naturalmente gravosas para os índices de poluição. Mas deve-se aproveitar, já começa a existir muito na ótica da logística e transporte, começa a existir já aqui um conjunto de vias para se minimizar isso, seja através de logísticas de partilhas de redes de distribuição, com escolhas mais sustentáveis também ao nível do transporte. Outro princípio fundamental é o da utilização, a utilização pela parte do cliente. Isto aqui deve ser visto pela ótica da melhoria da eficiência energética e da maximização da mesma vida útil do produto. No caso da cortiça, este efeito é extraordinário. E é extraordinário porquê? Porque não acarreta peso nocivo derivado à sua estrutura bastante orgânica. Depois temos ainda outro princípio que é o da eliminação. E a fase de eliminação é crucial para a circularidade, porque é aqui que nós vamos criar a circularidade. É quebrarmos a linearidade e fazermos então a circularidade, onde se faz aqui o fecho deste ciclo e é encaminhar todo aquele desperdício, que possa ser visto como desperdício, para o início de uma nova fase produtiva. E é aqui que deve existir uma dinamização bastante forte das redes, seja para a retoma, seja para o reúso e através também da reciclagem. E aqui permitam-me que volte a referir que o ecossistema é muito relevante nesta circularidade. Pois nós não estamos a dizer que a empresa A não tem de aproveitar todo o seu desperdício internamente e fazer novos produtos ela internamente com esse desperdício. Não é isso. Existem outras empresas que utilizam esse desperdício e que podem ser canalizadas e transformadas para criar outro produto. E é aqui que se demonstra o grande brilhantismo deste modelo da economia circular, que é o desperdício para um acaba por ser a matéria-prima para o outro. Naturalmente que este modelo tem um conjunto também de desafios. E esses desafios prendem-se muito por aquilo que é tem a ver com um grande desafio que é a sustentabilidade da matéria-prima. E nós hoje sabemos que temos de olhar para o balanço entre aquilo que é a taxa de mortalidade dos sobreiros e aquilo que é o ritmo de plantação de novos sobreiros. E nós podemos chegar a uma situação em que nós temos uma procura enorme e a oferta não consegue acompanhar essa procura. Portanto, tem que existir aqui uma mobilização para que existam novas técnicas produtivas que sejam pensadas, que sejam estudadas, com foco, com um grande empenho, que já tem existido, é verdade, com um forte empenho do mundo científico. Mas é crucial este ponto, a sustentabilidade da nossa matéria-prima. Se nós não temos a matéria-prima, dificilmente continuaremos a ter rolhas e a ter produtos gerados pela cortiça. Outro desafio tem a ver com a ecoeficiência e é essencialmente melhorar a eficiência dos nossos processos produtivos, fazer mais com menos. E neste domínio nós podemos incluir diversas coisas, a otimização dos processos, o corte da cortiça, minimizando ao máximo o desperdício. Temos aqui o investimento nas energias renováveis, melhorar a eficiência energética das nossas instalações. Temos também a arranjar modelos para otimizar o uso da água. Enfim, a própria desmaterialização dos processos está muito relacionado com a indústria 4.0. Há aqui um conjunto de ideias que podem ser estimuladas para que nós consigamos criar esta ecoeficiência. Não é só como é que é o produto, é todo o processo produtivo, o que é que gera de resíduos, o que é que gera de necessidades de consumo de energias, tentarmos minimizar isso ao máximo para que não tenha impactos substanciais. E, por fim, naturalmente, a recuperação dos materiais, a reciclagem. Devem ser implementados aqui esquemas bastante eficazes de recolha. Já existem campanhas nesse sentido no setor da cortiça, mas são ainda muito residuais. Há uns dias li um artigo em que referia exatamente que apenas cerca de 1% das rolhas são recicladas. Portanto, nós vemos aqui que há uma imensidão de oportunidades que podem ser aproveitadas. Olhando então para a circularidade dentro da fileira da cortiça. Se existe circularidade, claro que existe circularidade e isso é um fantástico aproveitamento que a cortiça nos dá. Tal como na indústria 4.0, nós fizemos um estudo para balizar e para estruturar cada vez mais a ferramenta Corkinfo e às mesmas 8 empresas nós fizemos o nosso inquérito sobre a economia circular. E nós temos aqui um conjunto de dimensões.
O primeiro tem a ver com a utilização, e esta dimensão apresenta um bom nível, um ótimo nível, uma vez que a forma como a rolha é concebida contribui para que o impacto positivo no ambiente durante o seu ciclo de vida de utilização seja bastante proveitoso. A vida útil é longa e não desperdiça grandes recursos nem grande energia, ou quase nenhuma, né? Enquanto ela está a servir a funcionalidade, neste caso a rolha, ela não está a captar energia, não está a recolher recursos, não está a fazer nada disso. Depois temos também aqui a manutenção, apresenta um nível mais médio, uma vez que, por vezes, o custo de uma manutenção de qualquer peça, seja na cortiça, seja onde qualquer, às vezes é muito mais elevado em comparação do que eu produzir um novo. Portanto, aqui ainda há um caminho a fazer para que nós consigamos este custo de manutenção baixo para ser possível apostar por aqui e não criar um produto novo e dispensar este. Ao nível da reutilização, a reutilização do produto prolonga a vida útil através da sua utilização, ou reutilização, não é? Que é esse termo, em segunda mão ou por uma segunda vez, de forma que nós tenhamos menos necessidade de produtos novos, mas com os mesmos produtos. E a recolha, naturalmente, que não pode ser reutilizada, não é? Nós não podemos utilizar hoje esta rolha e amanhã vamos utilizar outra, apesar de haver pessoas em casa que o façam, mas não é esse o propósito dela, mas pode ser remodelada. E a remodelação, que é outra dimensão, engloba as atividades de restauro do produto, em que apresenta uma oportunidade média de melhoria, uma vez que, por um lado, o custo de recolha, às vezes que nós mandamos um conjunto de rolhas para o nosso cliente, e depois há ali alguns defeitos. Ela voltar à fábrica pode ter custos avultados que não justifique isso. E, por outro lado, pode sofrer danos nessa remodelação, de passar de um calibre para outro, pode sofrer danos significativos nos processos de remodelação, mas é possível fazer e o que é extraordinário. A outra dimensão tem a ver com o produto como serviço, e aqui o produto como serviço é uma das dimensões da economia circular, mas é normal, na rolha é impensável, não é? Nós não podemos vender como um serviço a rolha, para a funcionalidade que tenha, mas há um conjunto de outros tipos de segmentos de cortiça que isto aqui pode acontecer, seja pelos painéis na construção civil, do isolamento térmico, seja eu querer criar um evento em que queira ter um stand em que está todo revestido a painéis de cortiça, e eu posso não comprar a cortiça, mas pedir é um serviço que me está a prestar, é quase um aluguer que estou a fazer. Portanto, existe também esta potencialidade dentro daquilo que é o ecossistema todo do setor da cortiça. E temos ainda, por último, a reciclagem. A reciclagem apresenta um valor extraordinário de oportunidade para gerar novos produtos. Não é? Um ponto de melhoria, e já falei, está no desenvolvimento de circuitos bastante eficazes, de estímulo a toda a gente para que esta recolha de rolhas consiga voltar então à cadeia de produção para gerar outro tipo de produtos. Portanto, as oportunidades dentro da fileira da cortiça são bastante extensas. Nós percebemos que no mundo cada vez mais eco-friendly, em que nós devemos olhar para as oportunidades que advêm disso, existem inúmeras oportunidades de negócio que estão a surgir. E a fileira da cortiça está numa posição bastante relevante, a meu ver, bastante relevante para estimular esse caminho. E nós não nos podemos esquecer que a sustentabilidade e a reindustrialização são pilares para a próxima década, são pilares estruturais para a próxima década, que foram até referidos no plano estratégico do engenheiro António Costa e Silva, que desenhou para o nosso país. Ou seja, vêm fundos e a fileira da cortiça é a junção perfeita para aproveitar esses fundos. Não é? Pois tem a vertente da sustentabilidade, tem a vertente da economia circular e da indústria, podendo executar as transformações necessárias com um apoio que pode ser único na vida destas empresas do setor da cortiça, mas também para todo o nosso país. Mas a pergunta que se faz é como é que as empresas podem começar por saber como é que estão ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. E é necessário sabermos o nosso estado para desenhar as nossas necessidades futuras. E é por isso que este projeto permitiu desenvolver a ferramenta CorkInfo. E fecho a minha apresentação passando a palavra à Rita Salles para que possa apresentar esta bastante útil ferramenta, restando-me agradecer uma vez mais toda a oportunidade por ter estado envolvido neste projeto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Passamos então à Rita Salles. Rita. Obrigada. Pronto, durante os próximos minutos eu irei explicar o que é a CorkInfo, que já foi brevemente referida durante a apresentação do Carlos, e vou também fazer uma apresentação real de como é que os associados à APCOR podem beneficiar desta ferramenta.
Portanto, o que é a Corkinfo? A Corkinfo é um questionário desenvolvido para a Epcor que permite avaliar o estado atual das empresas do setor da cortiça relativamente à indústria 4.0 e à economia circular e fornece também recomendações para que as empresas possam progredir para um nível superior nestas temáticas. Após o preenchimento deste questionário é apresentado um gráfico com as respostas, com o resultado às respostas dadas e também é apresentado as principais recomendações para que as empresas possam então dar o próximo passo no que diz respeito à indústria 4.0 e à economia circular. Ambos os questionários foram desenvolvidos de forma a permitir que todas as empresas, independentemente da tipologia, pudessem preencher e pode ser então considerado como um ponto de partida para que as empresas identifiquem os conceitos da economia circular e indústria 4.0 e que possam então definir os próximos passos nesta jornada. Portanto, também como referido pelo Carlos, esta ferramenta foi testada num estudo inicial realizado a 8 empresas do setor. E então, como é que os associados da Epcor podem aceder a esta ferramenta? Ambos os questionários estão então disponíveis na extranet da Epcor, no campo designado de questionários. E, portanto, neste subcampo temos neste campo temos então dois grupos de subcampos, o da indústria 4.0 e da economia circular, onde carregando em cada um destes subcampos iremos ter acesso a cada um dos questionários. Carregando, por exemplo, no da indústria 4.0, tenho então aqui a página inicial com um breve resumo dos objetivos deste questionário. Portanto, vou iniciar. A página seguinte pede-me então aqui as informações gerais dos associados, que vou preencher, portanto, com os meus dados para ser mais fácil e para podermos então prosseguir no questionário. Portanto, a página 2 do questionário temos então acesso às questões. Portanto, a primeira dimensão que este questionário pretende analisar é a estratégia e a organização, e esta dimensão tem como objetivo analisar e avaliar a forma como a estratégia da organização está enquadrada nos princípios da indústria 4.0. Portanto, a primeira pergunta é: qual a importância da indústria 4.0 na estratégia da empresa? Vamos supor que a liderança da empresa reconhece o potencial da indústria 4.0, no entanto existe resistência em relação à sua implementação. As outras perguntas vou preencher de forma aleatória, mas portanto estão todas relacionadas com a estratégia e a organização da empresa. Portanto, a segunda dimensão é a fábrica inteligente e nesta dimensão, portanto, as perguntas estão relacionadas com a forma como as organizações estão a adaptar os seus processos, os seus equipamentos e os seus sistemas de informação de forma a integrar a empresa na visão existente da indústria 4.0 e como que quase que no fim criar a visão de uma fábrica inteligente. Portanto, também irei preencher de forma aleatória as perguntas para passarmos à dimensão seguinte. E, portanto, na dimensão seguinte temos então o produto inteligente e esta dimensão tem como objetivo analisar e avaliar a capacidade da empresa em desenvolver e integrar as características que conferem inteligência aos seus produtos. Portanto, aqui a primeira pergunta: como qualifica as características digitais da rolha? Aqui, como o Carlos referiu, à primeira partida poderá não fazer muito sentido esta pergunta, mas o Carlos inclusive deu o exemplo do QR Code que poderá ser integrado na rolha.
Portanto, temos aqui então a última dimensão, que é pessoas e competências, e que pretende então avaliar a forma como a empresa está a captar o conhecimento relativo às necessidades, relativo às competências necessárias para implementar a indústria 4.0 na organização. Portanto, concluindo o meu questionário, tenho então aqui um gráfico onde a verde está o meu nível de maturidade por dimensão. Aqui temos o nível de maturidade global, neste caso com base nas respostas aleatórias que eu dei, tenho um nível de maturidade de 2.44, e a azul está então representado o modelo de referência, que também, como já foi referido, é um modelo que, com base no estudo inicial, nos fornece, portanto, os melhores pontos para cada dimensão. E depois temos também aqui umas linhas orientadoras para aumentar o grau de maturidade, com base então no nosso nível de maturidade atual. Portanto, isto foi uma demonstração real, breve, de como preencher o questionário para a indústria 4.0. Há então também um questionário para a economia circular, e a forma de preencher é também semelhante. Portanto, no que diz respeito à indústria 4.0, à economia circular, no final a representação gráfica é diferente, com base então também nas dimensões referidas na apresentação do Carlos. Quais são então os benefícios que os associados à APCOR poderão obter com a utilização desta ferramenta, do CorpInfo? Em primeiro lugar, a familiarização com os conceitos da indústria 4.0 e economia circular, uma vez que, ao se preencher estes questionários, cada associado irá ter uma maior percepção do que é cada um destes conceitos. Em segundo lugar, o conhecimento do atual nível de maturidade, isto é, como é que a minha organização está atualmente no caminho da indústria 4.0 e da economia circular. O terceiro benefício é então a definição dos próximos passos, como é que a minha organização pode progredir na jornada da indústria 4.0 e economia circular. E o quarto benefício é então o aumento da competitividade, uma vez que através da adoção das medidas da indústria 4.0 e economia circular, as empresas poderão aumentar a competitividade em relação às outras empresas, e também aumentar e promover a inovação das empresas. E com isto realizei então assim uma breve apresentação do que é a ferramenta CorpInfo, e passo então a palavra para o Nuno. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar o seguimento à nossa apresentação, fazendo agora apresentar as oportunidades futuras para o setor da cortiça. Nesse sentido, Rita, por favor, podes avançar? Nesse sentido, queria aqui apresentar aquilo que será os eixos de intervenção dentro do próprio setor. Portanto, começando pelo aquilo que será o nosso foco em termos de eixo interventivo, o talento e a mudança, depois a parte da operação e tecnologia, depois a comunicação e imagem e, por último, a estratégia e parcerias. Dentro daquilo que é a começar, Rita, podes avançar? Começando pelo eixo de estratégia e parcerias, aquilo que nos propomos nós, juntamente com, nomeadamente, a APCOR e junto dos seus associados, aquilo que pretende é criar aqui um conjunto de dinâmicas, nomeadamente em termos daquilo que será a coordenação e gestão do próprio programa em si,
como já referimos, continuar a fazer a avaliação do nível de maturidade do setor, elaboração de planos estratégicos individuais para cada um dos associados, criação de programas de apoio a investimento, dar aqui alguns conselhos consultivos, utilizando aqui peritos para fazer este acompanhamento da implementação da indústria 4.0 e da economia circular, criar um clube de fornecedores de diversas soluções tecnológicas para esta mudança em termos de paradigma produtivo dos associados e fazer um conjunto de auditorias, ou ajudar neste conjunto de auditorias necessárias para esta mesma intervenção. Depois, no eixo de daste por favor, podes andar para trás. No eixo de estratégia, no eixo de talento e mudança, peço imensa desculpa. Temos então, portanto, temos 5 áreas que queremos ajudar em termos de, como eixo de intervenção do talento e mudança, que será o desenvolvimento de competências, portanto, e aqui utilizar muito o CT Cork e o Cine Cork para dar acrescentar e dar estas competências aos associados da APCOR, criar um programa de mobilização e que ajude na compreensão destas duas temáticas, criar um programa de reconhecimento e mérito, fazer alguns programas de visitas in loco daquilo que serão as boas práticas dentro destas duas áreas e fazer a elaboração de um conjunto de conferências e feiras, tanto da temática da indústria 4.0 como da economia circular. O próximo eixo de intervenção é o eixo de operações e tecnologia, onde se propomos criar um kit de apoio à estratégia e ao benefit management. Portanto, só com uma boa estratégia bem definida, indo um pouco atrás, quando fazemos o nosso diagnóstico através do Quark Info, vamos ter aqui um conjunto de orientações, mas isto tem que depois passar por um estabelecimento de uma estratégia bem definida para aquilo que será a necessidade de implementação. E aí a APCOR irá criar aqui um kit de apoio para a elaboração dessa mesma estratégia para ajudar os seus próprios associados nessa definição. Depois propomos a criação de manuais de apoio às empresas, aos associados, criação de modelo de estruturação de dados de apoio à própria monitorização, criar aqui um programa de valorização, criar programas de sinergias e obtenção da economia e, por último, criar aqui um programa de certificação florestal. Por último, em termos do último eixo de intervenção, é o eixo da comunicação e imagem, um eixo extremamente importante para aquilo que é a necessidade da divulgação desta iniciativa, nomeadamente a continuação da disseminação da plataforma Quark Info. É uma plataforma extremamente importante para os associados e daí pedimos a clara mobilização a todos os associados para fazer o seu autodiagnóstico, para perceber qual é que é o ponto de situação que estão e qual é que deve ser a próxima evolução em termos da economia circular e da indústria 4.0, porque isso vai-vos ajudar claramente naquilo que é a maximização da vossa produção atual. Com isso também pretendemos criar aqui áreas de comunicação e mídia para ter todo um repositório, todo o conjunto de informações relativamente a estas duas temáticas, criar conteúdos digitais e de reporting. Este é um deles que nós estamos a criar, mas mais serão criados futuramente. Criar uma gala anual do setor onde vamos apresentar aquilo que serão as boas práticas e alguns case studies dentro daquilo que são os associados e, por último, criar um Quark Talks, que não é mais do que pedir aos associados que vão fazer estas implementações para partilhar com os restantes daquilo que foi benéfico em termos dentro da sua própria indústria, o que é que foi benéfico, o que é que ganharam com essa mesma implementação. Passava neste momento, e antes queria só aqui agradecer a disponibilidade que tivemos de trabalhar neste projeto. Não temos dúvidas que com a implementação vamos ajudar ao setor a poder dar aqui um salto extremamente qualitativo em termos daquilo que é a sua eficiência produtiva.
e poder ser um fator diferenciador para os próximos 10 anos. Passava neste momento então a palavra, não sei se passava aqui diretamente ao Dr. João Rui. Eu vou apanhar agora a bola deste lado. Não é? À vontade. Obrigado. Obrigado. E agradeço a todos terem cumprido os timings que estavam previstos. Temos agora ainda aqui cerca de uns 15, 20 minutos para terminarmos a sessão. Penso que ficou claro digamos, o vasto nível de detalhe que se pretendeu. Obviamente, num trabalho na parte final, encontramos sempre a possibilidade de termos feito as coisas ligeiramente diferentes, mas o Nuno, com a experiência que teve deste projeto, deu aqui um toque também fundamental, que é todo o sucesso deste tipo de abordagens depende sempre muito do nível de adesão e nível da participação das empresas. E este é um grande desafio que a APCOR tem, que as associações têm, que o país tem de uma forma generalizada, o envolvimento e o nível de participação. É muito importante conseguirmos, de facto, agregar essa participação, mas isso é um desafio nosso. Se as empresas virem valor, certamente mobilizam-se. Nós temos para já 2 perguntas no nosso Q&A aqui do Zoom. E eu respondia desde já à primeira, que é da Isabel Carvalho, e penso que é uma pergunta que faz todo sentido e legítima, que pergunta porque é que este estudo foi dirigido apenas ao produto rolha quando há mais produtos e, obviamente, o setor não se esgota. Enfim, foi pelas circunstâncias do tempo disponível para o trabalho com a decisão de termos algo que pudesse ser mais objetivo e pela representatividade que o número de empresas a atuar no setor é muitíssimo maior na área das rolhas e estávamos a olhar aqui muito mais para processos do que, sobretudo nesta fase, para produtos, foi esse o foco. A boa notícia disto é que a APCOR tem já um Cork Inove 2, um projeto no terreno e, portanto, ele vai tentar agora abrir um pouco mais os seus horizontes e, portanto, claramente haverá aqui espaço para alargar o leque de áreas e o leque de produtos. De outra forma, também podemos perceber que aquele inquérito rapidamente, eu penso que poderá ser, e o Cork Info rapidamente poderá ser adaptado a áreas não rolha. Portanto, penso que foi uma base de partida. Agradeço à Isabel Carvalho a pergunta e fica aqui também o desafio e o compromisso da APCOR de, numa fase agora, olhar para outras áreas, que é sempre esse o nosso grande desafio. O Mário Martins também coloca uma pergunta, um bocadinho mais orientada na lógica da economia circular e daqui em que medida é que isto poderia ser, ou em que a economia circular pode contribuir para aumentar a quantidade ou o surgimento de novos produtos. E isso o mercado pede isso, eu diria já logo à partida, isso é uma resposta claramente sim. Há uma consciência cada vez maior social da sociedade, do ponto de vista da economia circular, do ponto de vista da sustentabilidade e da responsabilidade com o planeta, com o ambiente e com os recursos, mas passava aqui, antes de irmos ao José Coelho, passava aqui ao Carlos Martins para se calhar responder aqui a esta pergunta do Mário Martins. Muito obrigado ao Mário pela questão e de facto sim, de facto o mercado pede isso, assim muito na ótica como o João Ferreira referiu, o mercado quer cada vez mais produtos sustentáveis, quer cada vez mais produtos que sejam enormemente valiosos para nós. Então as novas gerações têm cada vez mais uma consciência por isto, que é a sustentabilidade do nosso planeta, cada vez mais optam por ter este tipo de comportamento de ir buscar soluções bastante sustentáveis. Mas nós não podemos olhar também só nesta lógica de eu enquanto consumidor. Dentro do setor da cortiça, numa ótica de B2B, também existem outros setores que já estão de olhos postos naquilo que são materiais mais sustentáveis. Há um exemplo claro que existe sobre os painéis, as colunas de energia eólica, em que já utilizam também componentes de cortiça, pelo efeito, também pela sustentabilidade, mas pelo efeito que tem na eficiência do que eles querem. Nos países nórdicos, o efeito da congelação das pás, a cortiça, as componentes da cortiça permitem com que essa congelação não seja feita. Portanto, há aqui
um manancial de oportunidades também no B2B, que será com certeza o futuro em alternação aos atuais componentes metálicos ou de plástico. Portanto, dito de uma forma geral, claro que sim, claro que vai haver mercado. O mercado está tendencialmente a ir por aí, portanto, e é por isso que eu referi que é uma oportunidade enorme para que o setor da cortiça possa aproveitar. Obrigado, Carlos. Eu também gostava de colocar uma pergunta, sobretudo à equipa que esteve mais operacionalmente no projeto e da sensibilidade que tem também transsetorial. Provavelmente muitos de vocês não tinham experiência do setor da cortiça no passado e, portanto, confrontaram-se com uma realidade, mas eu diria, terminam esta fase com um nível de entusiasmo que permite a nós, decisores do setor, olhar para isto realmente como estarmos já numa fase que já podemos passar para a operacionalização destas temáticas ou ainda vos parece que há aqui um caminho de formação que tem que ser feito inicialmente para conseguirmos depois passar efetivamente para a prática? E por outro lado, como é que veem estas realidades numa lógica da escala e dimensão das empresas? Temos aqui há condicionantes ao nível do investimento, ao nível da capacidade que podem de alguma maneira ser limitativas. Por outras palavras, as PMEs, que no fundo, sobretudo as micro e pequenas empresas, que são a grande base do nosso setor, também não deverão ver aqui uma grande oportunidade para entrarem numa nova dinâmica, e sim, que estratégias é que devem seguir? Há aqui um processo colaborativo, para focarem um bocadinho isto daquilo que é a vossa experiência também de outras fileiras e de outros setores. Eu posso responder, não querendo que com isso que os outros colegas não possam também acrescentar aquilo que vou dizer, mas daquilo que foi a nossa visão, de facto, a maturidade ao nível da indústria 4.0 e da economia circular não estão igualitárias. Portanto, nós percebemos perfeitamente que ao nível da economia circular há um avanço extraordinário pela própria componente da matéria que permite isso. Na indústria 4.0 não estamos ainda nesse patamar. Não quer isso dizer que não há este entusiasmo que nós tivemos contacto nestas empresas para caminharem por esse caminho. Agora, claro que há aqui ainda um trabalho de formação e de informação, de recolher informação e perceber exatamente quais é que são as potencialidades desta indústria 4.0 essencialmente. Portanto, sim, existe um foco muito grande e uma vontade muito grande de dinamizar e de inovar ao nível da digitalização, mas também não deve ser descurado ainda aquilo que é a formação e a informação e a consciencialização por parte, neste caso, da APCOR, sobre as potencialidades que está. E as potencialidades também é muito o efeito de bola de neve. Nós olhar ao nosso lado e se virmos que há a empresa A que começa a dinamizar porque tem um conjunto já de processos e de robóticas que eles começam a perceber que, de facto, a coisa está a funcionar, é natural que não queiram ficar para trás e que isto aqui depois gere entusiasmo, maior conhecimento para avançar. No que respeita àquilo que é também a nossa visão sobre outros setores, há setores naturalmente que estão muito mais avançados naquilo que é o processo mecânico das coisas, a indústria automóvel, por exemplo, está já muito robotizada, é verdade que sim, mas também tem uma especificidade totalmente diferente, o que permitiu também avançar nesse campo. Em relação às diferenças de tipologia de empresas, seja das microempresas, das pequenas empresas e médias empresas. Nós, por acaso, tivemos em microempresas em que isto tem os dois efeitos. O primeiro efeito é, como há menos gente, há muito menos pessoas, a capacidade de mudança também é muito maior. Claro que depois existe o esforço financeiro para conseguir fazer estes investimentos neste tipo de robóticas e de processos digitais. Agora, por isso é que eu disse desde o início que há aqui um manancial de oportunidades que tem a ver com estes fundos comunitários que nós não nos devemos descurar. Portanto, deve haver uma aposta muito forte para conseguirmos, porque a oportunidade está lá, é fácil dizer que nós precisamos, é fácil da indústria dizer que é preciso investimento para a transformação digital nas empresas. Portanto, esse é o caminho. Claro que se não tivermos estes apoios, se não tivermos um apoio também da parte da APCOR, que
consiga dinamizar e consiga criar sinergias para que os próprios preços dos protótipos consigam reduzir, mas neste caso em concreto, neste momento em que nós vivemos, eu acho que coloca quase, não digo todas, no mesmo patamar para esta inovação, mas aproxima bastante a decalagem que possa existir. Obrigado, Carlos. Não sei se queres comentar. Sim, queria só acrescentar o seguinte, que é, claramente que existe aqui, aquilo que nós notamos foi já do passado e provavelmente relativamente aos últimos 15 anos, quando houve aqui uma grande crise no setor, o setor uniu-se e o setor transformou-se através dessa união. E aquilo que nós sentimos, e aqui claramente a APCOR tem um papel fundamental, através da própria, já criada, a CIMCOR, portanto o Centro de Inovação, conseguir transmitir e acompanhar aquilo que são as necessidades tanto das micros, como das pequenas, como das médias, até como das grandes empresas. Isto como? Através desta criação de sinergias. Cada um deles tem uma determinada evolução e às vezes um determinado diferenciador, que se calhar muitas vezes até o torna, é um diferenciador pela sua própria competitividade, mas na tentativa de tentarmos fazer esta partilha, todos eles vão crescer, porque eu posso ter a empresa A que está mais evoluída numa determinada tecnologia ou num determinado processo, mas a receber a informação da empresa B que tem outro tipo de desenvolvimento, ambas vão crescer. Eu acho que aqui claramente a necessidade é, quanto mais partilha existir, e aí a APCOR tem um papel fundamental nesta partilha de informação para todo o setor, quanto mais ajudar nas empresas, qualquer que seja a sua dimensão, no seu próprio crescimento, melhor será o resultado. E este estudo é o início disto, que é o início de partilhar informação daquilo que deve ser, tanto na área da indústria 4.0 como da economia circular, aquilo que deve ser a evolução para os próximos 10 anos do próprio setor, e eu não tenho dúvidas, porque foi uma coisa que eu claramente senti na visita às empresas, existe grande vontade de aceitar novas ideias, de aceitar novos métodos de nova tecnologia. Haja para isso esta criação da dinâmica e aproveitando, como o Carlos também referiu, algumas oportunidades de financiamento que vêm por parte da Comunidade Europeia para podermos dar o próximo salto dentro daquilo que é o setor da cortiça. Obrigado, Nuno. Eu penso que as vossas respostas e estes comentários acho que são estimulantes e motivadores. Eu fiz a pergunta também já numa perspectiva, não digo de provocação, mas de facto de estimular e de estar à espera de uma resposta que nos pudesse catapultar para isto mesmo, ou seja, este trabalho em rede, esta capacidade de desenvolver trabalho em conjunto e sobretudo que vocês transmitissem essa quebra de alguns preconceitos e de algumas ideias pré-concebidas, que muitas vezes a capacidade de mudança, eu agarrei esta frase, é muito maior nas pequenas empresas do que nas grandes. E, portanto, obviamente, depois há uma componente de investimento que tem que ser equacionada, mas a rapidez, a forma com que podemos fazer, às vezes é mais simples e, portanto, não devemos olhar para isso como apenas uma limitação. Temos aqui mais duas perguntas, portanto, uma do José Carlos Pinto Silva, que pergunta como é que uma pequena empresa que só exporta 5 a 10% daquilo que produz pode aproveitar estes conceitos, que é importante comunicar enquanto setor e comunicar individualmente. É evidente que nós, na APCOR e nós nas organizações que temos, e por isso estou a deixar propositadamente o José Coelho para o fim, ele está certamente a ouvir isto atentamente, porque também o Centro Tecnológico terá que, já vamos falar mais sobre isso, e terá que ter aqui um papel, mas é evidente que uma associação que representa quer um líder mundial da nossa fileira, do nosso setor, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da sua presença e da dinâmica, e como é que uma microempresa que está no início da cadeia de valor podem conjugar aqui os interesses, é esse o grande desafio, é esse o desafio que é realmente bonito e incrível dentro da APCOR, mas nada são barreiras que não se consigam ultrapassar. E, de facto, o quadro que temos pela frente financeiro, quer plurianual no quadro comunitário, quer das ajudas agora de subvenções de mais curto prazo, estão claramente e foram desenhadas desde o plano de recuperação económica desenhado pelo professor António Costa e Silva, quer agora o draft apresentado pelo Governo, na transição digital,
e, portanto, tudo isso poderá, de alguma maneira, ter aqui um aporte. E a APCOR tem que ser, e irá ser, certamente, não se desviando da sua missão, e o Centro Tecnológico e o nosso Centro de Formação, as entidades que ajudam a conduzir e a canalizar e a formar e a educar as empresas para isso. E, portanto, é essa a nossa missão, esse o nosso desafio, saber comunicar coletivamente e saber também ajustar a nossa comunicação às empresas. E, de facto, respondendo à última pergunta do César Tavares, que também pergunta aqui como é que as micro, pequenas e médias empresas poderão pedir as tais ajudas financeiras, logísticas ou outras para implementar aquilo que o Corkinfo lhes vai dar como pistas para a implementação. Obviamente, estamos cá, também a APCOR está cá para isso mesmo, e a equipa da APCOR saberá depois também apoiar e ajudar as empresas a encontrarem muitas vezes os mecanismos e as linhas e os apoios certos para essa resposta que o Corkinfo lhes pode dar. Portanto, pode ser aqui uma fase já à frente do projeto e, portanto, juntamente com a nossa rede também de apoio, responder aqui. Eu não sei se a Rita Salles, nesta questão do Corkinfo, se tem alguma coisa, se o Corkinfo no final vai ajudar de facto as empresas a encontrarem as linhas para as respostas que têm, ou se efetivamente é um trabalho que temos agora que colocar em marcha, que no fundo é para, consoante o resultado, adaptar, conduzir as empresas para certas medidas. Exatamente, portanto, no final, a Corkinfo vai dar uma lista de recomendações macro para que as empresas poderão seguir de forma a progredir o nível de maturidade tanto da indústria 4.0 como da economia circular, contudo depois para a aplicação dessas medidas será importante também aqui o apoio da APCOR no sentido de apoiar as empresas e ajudar as empresas na aplicação e na promoção destas medidas. Obrigado, Rita. E para terminar, porque agora, e isto foi propositado, e trazendo aqui o José Coelho para esta conversa, e tendo aqui o Zé já ali em direto e live do Centro Tecnológico, e depois de ouvires isto tudo e depois de termos pensado em conjunto e termos falado muito sobre a dinâmica do Centro Tecnológico, também tens pensado um bocadinho mais diretamente nas medidas ou nas linhas que estão disponíveis e que o Centro poderá dar resposta, mas também sei que vais falar um bocadinho que é claramente um eixo estratégico que ambicionamos que o Centro Tecnológico abrace no futuro e, portanto, não parece haver forma melhor de termos este compromisso claro entre estas instituições, e não está cá o Sincorp, mas poderia estar, porque trabalhamos claramente em rede nestas matérias, depois temos que afinar cada etapa do nosso processo formativo. Como é que vês isso? Só antes de passar a palavra, e porque estão aqui a insistir comigo para não me esquecer disto, eu convido todos a responderem a um painel, ao questionário de avaliação deste evento, antes que depois do Zé terminar, sei que vão provavelmente expressar mais e, portanto, enquanto isso poderem responder aqui à avaliação do webinar, é muito importante para a nossa equipa poder perceber isso. E sem mais demoras, Zé, bem-vindo, é um enorme prazer ter-te aí desse lado e gostávamos de te ouvir agora um bocadinho sobre isto. Antes de mais, boa tarde a todos. Espero que me consigam e estejam a ouvir bem, e se assim não for, peço-vos que me sinalizem de alguma forma. Impecável. É muita responsabilidade. Estão a ouvir bem? Ok. É muita responsabilidade realmente ser aqui a última pessoa a falar sobre este tema. Este é um tema que, como diziam, é central para nós. Para nós, enquanto fileira, enquanto setor, e não há dúvida nenhuma que é completamente estratégico. Eu vou aqui abordar aqui um conjunto de situações para vocês até perceberem como é que o Centro se tem vindo a posicionar de alguma forma e como é que também pretendemos de alguma forma ajudar as empresas nestes temas. Queria, ainda antes de entrar no tema em si, em nome de CT agora agradecer o convite à APCOR, realmente para podermos dar o nosso contributo neste webinar, que foi bastante interessante. Agradecer as palavras iniciais também do nosso Presidente, o Engenheiro João Ferreira, naturalmente, e confessar
A nossa ambição, enquanto nova equipa de gestão que o Centro Tecnológico tem, que realmente queremos aproximar cada vez mais o centro à indústria e temos vontade de sermos muito mais proativos em vários domínios, entre os quais realmente a economia circular, Indústria 4.0 e muitos outros. E vocês penso que começarão a ver isso daqui para a frente. Esta situação pandémica perturbou um bocadinho algumas das iniciativas que queríamos adotar, mas até mais na parte da comunicação e de conseguirmos chamar as empresas aqui, mas irão a curto prazo também começar a ver mais movimento da nossa parte nesses temas. Nós, naturalmente, nós estamos aqui para a indústria, ou seja, o Centro Tecnológico tem que estar aqui para a indústria e só faz sentido dessa forma e temos uma renovada ambição em termos de qualidade, presença e rapidez. Sentimos que temos que ter um desempenho mais capaz e estamos a qualificar e a preparar nesse sentido. Naturalmente, que também precisaremos da colaboração das empresas do nosso setor, isso não há dúvida nenhuma, nós estamos cá para as servir e precisamos do apoio delas também para as podermos servir com a qualidade que queremos realmente colocar nisso. De qualquer forma, estes temas serão mais adequados e poderemos explorá-los depois noutros fóruns e noutros eventos a realizar no futuro de uma forma mais detalhada e nós estamos cá para assumir as nossas evidentes responsabilidades nestas matérias. Não faz sentido que seja de outra maneira. Entrando agora de uma forma mais concreta no tema do webinar. O projeto Cork Inove, que foi desenvolvido pela APCOR, é realmente bastante interessante. É interessante para o nosso setor, tocou em temas-chave, são temas completamente chave e que são já atualmente extremamente importantes no presente e que serão fundamentais no nosso futuro, enquanto empresas e mesmo instituições, são estratégicos. Pronto, a título de exemplo, como sabem, o European Green Deal, não é? A Comissão Europeia, que tem como objetivo termos uma economia neutra em termos de carbono em 2050, ou seja, há um conjunto de iniciativas, seja em termos nacionais, em termos internacionais, e mesmo há bocado que falavam, a questão de direcionar em fundos, há um conjunto de direções em que nos colocam em que estes temas são centrais. E nós, enquanto setor da cortiça, temos a grande vantagem da nossa matéria-prima ser a cortiça. E pronto, temos que saber aproveitar e valorizá-la cada vez mais. Os oradores que me precederam fizeram apresentações muito interessantes, realmente. Apresentaram-nos um conjunto de ferramentas que me pareceram bastante úteis. Essas ferramentas estão disponíveis para a nossa indústria. Ou seja, realmente as empresas do nosso setor deveriam agora, fazemos aqui realmente um apelo reforçado para que aproveitem, isto é uma oportunidade que lhes é disponibilizada via APCOR e devem fazer uso disso. Elas fazem mais sentido se forem usadas por todos e terão outra robustez, ou seja, e mesmo a própria evolução que elas possam ter, esta lógica de trabalhar em conjunto é muito importante. Nós sentimos-la internamente e acho que tem que ser uma coisa muito valorizada e temos todos muito a beneficiar com isso. Como vimos, pronto, estão disponíveis 2 questionários que foram realmente apresentados da forma como se trabalha com eles, que é bastante simples e intuitiva. Eles permitiram avaliar o nível de maturidade da empresa nas temáticas de Indústria 4.0 e economia circular e que também vos ajudarão a definir linhas de ação para a melhoria do desempenho nessas 2 vertentes. Devem realmente explorar essas ferramentas que vos podem ser muito úteis, não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Outros deliverables do projeto também foram, e que também devem de alguma forma ler com o detalhe que vos seja possível, era o estudo de benchmarking transsetorial. Foi também produzido um estudo de benchmarking setorial e um guia de boas práticas rumo ao digital e à sustentabilidade da fileira da cortiça. Neste caso, salvo erro mais específico para o caso das rolhas de cortiça. Estes são realmente temas que interessam de sobremaneira ao nosso setor, não há dúvida nenhuma, e naturalmente interessam também de uma forma muito específica e concreta aqui ao CTCOR. Nós temos vindo a acompanhar estas temáticas e temos-nos posicionado, já vos vou detalhar um bocadinho mais, de uma forma estratégica para nos podermos capacitar e dar um apoio cada vez mais capaz aos nossos associados, aos nossos clientes e, no fundo, à indústria da cortiça em geral. No que diz respeito à economia circular, o CTCOR já tem desenvolvido alguns trabalhos e projetos no passado, uns com mais, outros com menos relevância. Peço desculpa, estava aqui só com... Uns com mais, outros com menos relevância sobre estes temas. Nós, em 2008, o CTCOR já se candidatou na altura a um processo de acreditação para prestar serviços no âmbito dos Vale Economia Circular.
E isto foi um processo em que o CT Core teve de evidenciar que tinha competências, realmente, já tinha capacidade essa data, em termos de meios materiais, de recursos humanos, formação qualificada nestas matérias. Ou seja, e também foi necessário demonstrar trabalho já realizado nestes temas e que cumprisse os requisitos e os critérios do Compete 2020 e também participava o IAPMEI e a Agência Nacional de Inovação. Ou seja, foi um processo de qualificação neste tema, que o CT Core foi realmente reconhecido à data. Depois, a imagem deste Vale Economia Circular também no passado, em 2017, o CT Core também se acreditou para a prestação de serviços no âmbito dos Vale Indústria 4.0. Ou seja, aí também foram demonstradas as competências de uma forma similar à que eu disse anteriormente. Ou seja, são temas que temos vindo a posicionar-nos realmente já há algum tempo. E agora, de uma forma até mais relevante e mais relacionado com a parte da indústria 4.0, porque, como também já disseram anteriormente, nós na indústria, na economia circular, estamos se calhar um bocadinho à frente, de alguma forma, até pela natureza realmente do nosso produto. Em termos de indústria 4.0 não é assim tanto, não é tanto assim. E então, em maio de 2018, foi apresentado o IMEN Nortab. Muitos de vocês ainda não o conhecerão, ainda não está a carburar a todo o gás, mas agora já está mais perto disso. Isto aqui é um Digital Innovation Hub. O CT Core foi cofundador deste hub e nós estamos neste momento na equipa de coordenação. O objetivo deste hub é fomentar a transformação digital das empresas industriais da região norte e pretende-se estimular também o ecossistema de inovação e fomentar a adoção e difusão de tecnologias avançadas de produção. Mais em particular, o que é que estamos a falar? Sistemas de produção ciberfísicos, robótica, o IoT, que é o Internet of Things ou Internet das Coisas. Ou seja, são estas temáticas muito intimamente ligadas e também algumas delas já foram abordadas em apresentações anteriores. Este Digital Innovation Hub, em que nós estamos na coordenação, tem um foco especial naturalmente no setor da cortiça, setor metalomecânico, têxtil, calçado, automóvel e agroalimentar. Também se debruça sobre outros, mas estes são os setores foco, até pela natureza das entidades que fazem parte da gestão deste hub, entre as quais, como já vi, o CT Core está. Este IMEN Nortab está também mapeado no European Commission Digital Innovation Hubs Catalog, ou seja, é um diretório europeu, e isto foi recentemente também que ficámos já listados, ou seja, ainda estamos numa fase de capacitação, mas já lá estamos listados. É também um supportive partner da iniciativa I4MES, peço desculpa, que é o Innovation for Manufacturing SMEs, ou seja, é uma iniciativa europeia para apoiar PMEs, e também somos um supportive partner. Em termos nacionais, estamos também presentes na Produtec. A Produtec é a Associação para Tecnologias de Produção Sustentável. Temos desenvolvido em parceria alguns pequenos projetos nestas temáticas, queremos também reforçar a nossa atividade nestes temas. O CT Core é também, alguns de vocês já terão ouvido esta sigla, outros nem tanto, o CT Core é também um CIT. E sendo um CIT, pertence a uma rede de 31 CITs. O que é que são os CITs? Os CITs são centros de interface. Os centros de interface, tal como o Centro Tecnológico são entidades que pretendem fazer a ligação entre as instituições de ensino superior e as empresas. Ou seja, aqui esta interface foi para isso basicamente que nós fomos criados e é esse o papel que naturalmente devemos ocupar da forma mais capaz possível. E aqui os objetivos é realmente valorizar produtos, valorizar serviços, transferência de tecnologia, ou seja, e com esta rede de CITs que também é recém-criada, há uma lógica de trabalho em rede, em cooperação, que está a ser implementada e está a ser desenvolvida. E neste caso, o CT Core terá aqui uma interface muito próxima e prática com a nossa indústria da cortiça. Será aqui uma porta, quer de entrada e de saída, daqui de muita informação, tecnologia, ou seja, será um elemento aqui muito dinamizador. Estamos também atualmente a reforçar a nossa equipa com mais conhecimentos sobre estes temas, seja os recursos humanos que temos já contratados atualmente, estamos também em processo de contratação de recursos humanos qualificados, que também está alinhado com a estratégia do nosso Conselho de Administração e que esta direção apoia a 100%. Acho que é uma estratégia que só faz sentido que assim seja. Estamos também a estreitar laços com outros centros de interface da rede que vos referi, porque alguns deles naturalmente estão mais avançados em algumas destas matérias do que nós. Muito em concreto no que diz respeito à indústria 4.0, por exemplo, no caso particular de robótica, automação, ou seja, há aqui situações em que nós também não teremos que ter as competências 100% internamente aqui no CT Core, mas há uma lógica de parceria em que devemos ir buscar o que de melhor cada um dos sítios tem e termos gente capaz que consiga dominar também minimamente estas matérias.
Estamos também a aprofundar a ligação com universidades, por forma realmente a conseguirmos apoiar de uma forma mais efetiva e prática a nossa indústria. Temos realmente, o objetivo disto é conseguirmos desenvolver, adotar as melhores práticas, as melhores tecnologias, desenvolvimento de novas ferramentas, novos equipamentos, em todos os nossos projetos que temos em curso, todas estas temáticas, no caso particular da Indústria 4.0, estão muito presentes sempre. E pronto, queremos realmente dar-vos nota que passaremos a estar muito mais ativos nestas temáticas. É uma aposta estratégica e que nós sentimos muito, como também sendo a nossa. Basicamente, tem jeito de conclusão, porque nós também estamos a aproximar-nos da nossa hora limite. Queria novamente agradecer à APCOR o trabalho realizado no âmbito do Cork Inove. Vou voltar a alertar as empresas para utilizarem as ferramentas disponibilizadas, que são os 2 questionários. Leiam também os estudos produzidos, que são interessantes. Aqui no CT Core estamos naturalmente sempre disponíveis para quaisquer perguntas, dúvidas, esclarecimentos, qualquer apoio que nós possamos dar, estamos sempre disponíveis naturalmente. E passava agora a palavra ao nosso Presidente, estou ao vosso dispor e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Zé. Não posso esconder que é com muita alegria que eu ouço esta intervenção, porque só nos resta uma coisa, pôr as mãos à obra e fazer trabalho, porque a capacidade está lá, a capacidade de fazer diagnóstico e de analisar foi também conseguida pelo trabalho da equipa da LCG, que eu mais uma vez agradeço o trabalho e o tempo que passaram connosco, ainda pré-pandemia e depois já em pandemia, mas sempre disponíveis para irmos avançando com um trabalho que eu sei que não foi fácil, porque vocês encontraram algo novo para todos nós e, portanto, o início foi, se calhar, desbravar um bocadinho do caminho das pedras e depois só mais tarde conseguirmos, num setor tão heterogéneo, encontrar um fio condutor. Mas os nossos desafios são estes, são assim, os nossos desafios são globais, por isso é que são muitas vezes mais difíceis. O nosso desafio, o nosso objetivo é valorizar o setor, valorizar a fileira e tentar que todos, sabemos que não vai ser assim, não é fácil, alguns não conseguirão. O objetivo da APCOR é conseguir levar o máximo possível de empresas neste comboio, que ele não para, pelo contrário, ele vai ganhar velocidade e queremos é que o setor da cortiça, porque sabemos que é mesmo assim. O Carlos falou disso, Nuno Almeida falou disso, o Zé falou disso. A fileira da cortiça é uma fileira fundamental para o crescimento económico de Portugal, fundamental para a coesão territorial do país, fundamental para a coesão social do país e a fileira está cá porque a fileira da cortiça só faz sentido. Com a cortiça teremos certamente um mundo melhor. E por isso agradeço uma vez mais a todos, peço às empresas e peço aos nossos associados e a todos que nos estão a ouvir, utilizem os canais, utilizem as ferramentas, as nossas equipas não ficarão minimamente desconfortáveis, nem nunca negarão o vosso desafio, porque é para isso que elas existem, é para aceitar os desafios das empresas. A todos, muito obrigado, continuação de um bom dia e, sobretudo, mantenham-se em segurança. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.